Fortaleza não é apenas um livro, é um convite para uma jornada de cura. Chegou o grande dia. Hoje é dia de celebrar, hoje é o dia de comemorar. Depois do grande sucesso do meu primeiro livro, Sua História Cura, hoje eu estou aqui anunciando para vocês o pré-lançamento do meu segundo livro, só que de uma forma muito mais especial, muito mais completa, juntamente com 10 mulheres especiais, mulheres conectadas, mulheres fortalezas que já passaram pelo método Fortaleza, mulheres que se posicionaram, que aceitaram com ousadia esse grande projeto de Deus. Gente, eu estou muito feliz, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje é o grande dia, hoje é o dia mais que especial. Hoje é o dia de celebrar um presente que Deus me entregou e eu vou celebrar junto com você e junto com as 10 escritoras fortalezas, que hoje vocês vão ter o prazer de conhecer todas elas. Hoje vocês vão conhecer 5 e amanhã às 10 horas da manhã teremos outra live de pré-lançamento e vocês vão conhecer mais 5 escritoras que fazem parte desse projeto. Então eu já começo agradecendo primeiramente a Deus, toda a honra e toda a glória é dada a Ele. Ele proporciona todos esses momentos, Ele nos surpreende em todos os momentos. Então eu já começo agradecendo muito a Deus, obrigada a Deus por esse momento, obrigada por confiar mais um projeto em minhas mãos para glorificar o seu nome. E quero agradecer também ao meu marido, à minha filha, que estão sempre comigo, me apoiando, sempre ali me incentivando, acompanhando tudo, tantos presentes que Deus tem nos entregado para toda a minha família. E agradeço também, tem muitos profissionais envolvidos nesse projeto e eu quero honrar todos eles, agradecer todos eles, todas as pessoas que disseram sim, que estão participando de todo esse movimento. Então eu já agradeço o Rony Santos, que escreveu, aceitou o convite para escrever o prefácio desse livro tão especial. Quero agradecer aqui com muito amor a Juliana Cella, que é uma das coautoras desse livro, uma das escritoras desse livro, que fez parte aí no acompanhamento com todas as mentoradas, de extrair a história, de fazer toda a lapidação ali na história. E tá ficando lindo, gente, incrível esse livro. E quero agradecer também de uma forma tão especial, e o coração fica assim transbordando, a minha filha Giovana Garcia, que fez toda a revisão final, que deu aquele toque final nesse livro, e com todo carinho, com toda a dedicação, e esses profissionais com certeza passaram horas fazendo isso, madrugadas, se dedicando a essa grande obra de Deus. E agradecer também a Raquel Vavassori, que fez parte dessa primeira obra, desse meu primeiro livro, que me acompanhou, que me orientou e agora está no segundo livro, está junto comigo nesse projeto. E a Raquel é uma pessoa que o grande diferencial dela é ouvir com muita atenção, extrair exatamente o que um escritor, o que a escritora quer colocar no livro, e ela vai com muito amor, ela consegue entender exatamente o que você precisa. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a Raquel Vavassori, que está deixando esse livro incrível, vocês não têm noção que vai ser esse livro na vida de vocês. E agradecer todos os profissionais envolvidos, todas as pessoas envolvidas nessa grande obra, em tudo que Deus tem me entregado todos os dias. Então eu quero agradecer todos vocês que estão aqui, sejam todos muito bem-vindos, Yara, Vanderleia, Fabiane, todos vocês que já estão aqui, já vão compartilhando para mais pessoas essa live. Tem uma setinha aqui, ó, para você pegar essa setinha e compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu já vou chamar aqui as escritoras para você conhecer essas mulheres fortalezas conectadas com o Senhor, mulheres que a partir do meu sim
disseram sim para Deus, disseram sim, se posicionaram e falou: Selma, estou com você, vamos escrever, eu vou extrair minha história, eu vou colocar, conectar com a minha essência e levar minha história para curar famílias e gerações. Então logo vocês já vão conhecer 5 escritoras hoje, amanhã vocês vão conhecer mais 5 escritoras desse projeto lindo. E deixar avisado aqui para vocês que o lançamento oficial desse livro vai acontecer dia 13/12, já tem data. Dia 13 de dezembro desse ano é o lançamento oficial. E no link de cada escritora, elas vão entrar aqui, aí aqui em cima vai aparecer o perfil de cada uma. Já tem um link para você acessar, para você entrar e fazer parte do grupo, para você participar do lançamento oficial, que vai ser uma grande festa. E o livro já está à venda. Você pode adquirir pelo link da minha bio, pelo link de todas as escritoras que estão aqui envolvidas nesse projeto. Então você já pode adquirir o seu livro, já reserva o seu, porque você vai receber na sua casa autografado, com muito amor, com muito carinho, em primeira mão. Então é um momento para você se presentear e você presentear as pessoas que você ama também. Esse livro, gente, é realmente um presente que Deus me entregou. E no próprio livro eu conto mais como que foi essa decisão de escrever esse livro, qual que foi o sentimento, em que momento, quando você comprar o seu livro, que você receber, você vai ler, você vai entender essa história e você vai entender o quão importante é você falar sim para Deus e começar a obedecer e começar a se posicionar para cumprir o seu propósito. É maravilhoso demais, gente, é maravilhoso demais. Vamos lá então, vamos celebrar, vamos comemorar esse dia tão especial. Eu vou chamar aqui algumas escritoras, deixa eu ver quem que já mandou solicitação aqui. Vanderleia, Isabel, manda mais, quem que tá aqui, deixa eu ver, quem mais tá aqui, a Elza, deixa eu ver aqui na minha lista, Mariel, Elza, a Lilian, vão mandando aí a solicitação para mim, que eu vou chamando vocês, que aí elas já vão falar com vocês aqui, vai contar um pouco como que foi essa experiência, e como que tá o coração de cada uma. Eu tenho certeza que tá transbordando assim como está o meu. Tô muito feliz. E vamos lá então, vamos ver quem que eu vou chamar aqui primeiro. Vamos lá, vamos conhecer aqui. Vamos chamar Isabel Cardoso. Vou chamar Isabel Cardoso para vocês conhecerem essa escritora maravilhosa, Fortaleza do Senhor. Todas essas mulheres já passaram pelo método Fortaleza, que é um método que eu direciono, que é um método que foi entregue por Deus para mim, para direcionar essas mulheres que falam sim. E elas já passaram por todo esse processo, elas tiveram coragem de se posicionar e passar por esse processo de cura, e hoje elas estão comemorando e celebrando nesse livro incrível de presente. Então vamos lá, vou chamar a Isabel. E aí eu vou chamar, deixa eu ver aqui como que eu vou fazer essa dinâmica. Eu vou chamar a Isabel, vou chamar a Elza, vou colocar aqui a Isabel. Duas vão entrar, vamos ver. Manda bastante coraçãozinho aí, ó. Manda bastante coraçãozinho. Mariel já tá aqui também. Manda bastante coração. Deixa eu ajeitar aqui. Manda bastante coraçãozinho. Ai, meu Deus, que tela linda. Gente, que alegria. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok aí? Tá? Então vamos lá. Eu vou liberar primeiro a Isabel para falar e aí depois eu libero você, tá, Elza? Isabel, boa tarde. Boa Boa tarde, tarde, boa noite. Como tá esse coração? Fortaleza do Senhor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Eu quero agradecer a Selma, esse método dela maravilhoso. Agradecer a minha família, que me apoiou. Agradecer a todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente. Gente, quem não me conhece, eu me chamo Isabel Furtado Cardoso. Eu sou viúva,
Eu tenho apenas 73 anos. Eu, atualmente, tenho 2 filhos e 5 netos maravilhosos. E eu sou ribeirinha. Vim de lá do interior do Pará. Passei como professora, fui empreendedora no ramo de panificação por 28 anos. Conheço bastante de trigo. Gente, só que eu vivia entre 4 paredes, trabalhando. Dona, mas que fazia o trabalho direto, que pegava no pesado. Gente, daí, de 28 anos, eu dei um basta e entrei numa empresa de marketing multinível. Fiquei por 10 anos. E agora estou como escritora, gente. Escritora. Agora me pergunte como. Nem eu sei dizer. Eu só sei que se eu ficasse do jeito que eu estava acomodada dentro de casa, nada teria acontecido, talvez. Mas eu resolvi entrar em ação. Estou viva, tem muita coisa para ver e o mundo para oferecer. Então, eu entrei em movimento. Eu comecei a frequentar cursos, a ler livros. E foi entrando nos cursos, nas mentorias, nas imersões. E isso aqui não foi em uma semana, nem um mês, nem um ano. Foram anos. E quando a gente está em movimento, as coisas vão aparecendo, sabia? Quando a gente quer mudar, a gente encontra novos ambientes, novos caminhos. E aí, a gente encontra novas pessoas. E essas pessoas têm novas ideias. E a gente vai aprendendo com elas. A gente vai fazendo o network e as coisas vão acontecendo. E a gente vai se descobrindo. Onde que eu pensei lá atrás que um dia eu estaria como escritora? Foi no caminho que eu descobri. E aí, depois de fazer tudo isso que eu falei para você, desses cursos, essas mentorias, essas leituras, tudo, e ainda digo uma coisa para vocês, que a gente faz um curso aqui, tem um determinado assunto. E aí aparece outro curso com o mesmo nome, com o mesmo assunto. Aí muitas pessoas dizem, eu já fiz isso, eu não vou fazer. Eu não fazia isso, eu ia. Assistia de novo. Tudo de novo. E sabe o que acontecia? Que eu descobri, parece que quando a gente está fechada, é igual quando a gente está na chuva com guarda-chuva. Não chega a chuva na gente. Verdade. Quando a gente tira o guarda-chuva, a gente pega a chuva. A gente abre o coração. E quando a gente entra numa mentoria com o coração aberto, as coisas acontecem. A gente tem entendimento espiritual. A gente vira chave. Nem que seja uma palavra.
é diferente. E essa palavra é a chave que vai abrir. Então, Isso mesmo. eu fiz muita coisa. Li muito. E foi passando de curso em curso. Até que eu chego num dos cursos com a Selma, neste método Fortaleza. Por que que eu procurei a Selma? Porque sozinha a gente não dá conta. A gente precisa de um profissional para orientar a gente. E um profissional que tenha resultado. Sim. E aí, eu fiz o curso. Eu fui fazer o curso por quê? Porque eu tinha vergonha, porque eu me achava muito sem competência. Eu achava que não era para mim, que eu não entendia nada, esse negócio de fazer live. Nunca que eu pensei que eu ia um dia fazer live. Quando ela apareceu para mim, eu estava em outro curso e ela apareceu nesse curso. Por isso que eu digo network. Isabel, Comunicar. e é todo um movimento, né, que a gente precisa fazer. A gente tem que começar um movimento, avançar e ter paciência de plantar. Se a gente não tiver paciência de plantar, se você não tivesse tido paciência, você não tinha chegado até a mim, até o Método Fortaleza e hoje no seu terceiro, quarto livro, essa mulher já está com tanto livro, gente, que eu já até perdi as contas. E ela é uma mulher assim, ó, que carrega tanta sabedoria, tanta experiência, que nos incentiva a parar de reclamar, a achar que já passou o tempo, que eu não posso mais. E ela está aqui, gente, com 73 anos. Essa mulher tem muita história para contar, mas vocês vão saber mais da história dela dentro desse livro que está incrível e vai incentivar você a escrever o seu também, a falar sim para Deus e obedecer e começar o seu movimento. Sair daquele lugarzinho, daquele isolamento, daquele lugar de reclamação, daquele lugar que você acha que não é capaz, mas você é capaz sim. É só você se permitir e você avançar. Então, a Isabel está aqui, gente. Ela é uma das escritoras desse livro, Deus é Minha Fortaleza. Ela falou: eis-me aqui, Selma, eu vou participar, eis-me aqui. E hoje ela está aqui contando um pouquinho para vocês. Para saber mais da história dessa mulher, adquire o livro Deus é Minha Fortaleza e você já pode fazer a sua encomenda, você já pode receber o seu livro na sua casa a partir do dia 13/12. Então já faça o que tem que ser feito. Isabel, que bom receber você aqui. Eu estou muito feliz por você ter entrado nesse projeto, por trazer essa luz, essa energia, essa força, essa inspiração para nós. E parabéns, parabéns, viu? Obrigada. Parabéns pelo seu sim. Continua aqui na tela. Pode continuar aqui, que eu vou liberar a Elza também. E a gente vai receber mais. Tem mais 3 escritoras aqui para receber hoje. Amanhã nós vamos receber mais 5, que são 2 lives de pré-lançamento. Então, cada uma vai falar um pouquinho aí dentro de 5 minutos, para a gente ter tempo aí de todas falarem também. Então vamos lá, Elza, bem-vinda, maravilhosa, mais uma escritora, gente, a Elza está radiante, outra que falou sim para Deus, um sim para esse projeto, se posicionou com ousadia, confiança e está aqui hoje nessa live de pré-lançamento. Bem-vinda, Elza, como que está esse Boa coração? tarde! Muito alegre, muito feliz, né, de estar aqui, né, e ver que está tão pertinho, né, próximo de pegar o livro e poder, apesar de ter escrito, mas eu estou assim, ansiosa para ver como vai ficar, e eu sei que vai ficar maravilhoso. E eu quero agradecer, né, agradecer a Deus pela sua vida, que assim, eu até anotei aqui algumas coisas que eu estava refletindo. E é gratidão por tudo, Deus você ter dito sim, né? Você disse sim. E eu estava refletindo ontem. E esse eis-me aqui, se não fosse o eis-me aqui seu, eu não poderia ter dito eis-me aqui. Né? Então, quando eu estava escrevendo a minha história para colocar no livro,
o que eu refleti? Que esse é um chamado para que eu pudesse levar as outras pessoas e preciso o ID de Deus, porque assim tantas coisas aconteceram comigo, né? Sou Elza Galvão, daqui do Amazonas, e levar assim, fazer conhecer o meu estado, o lugar onde estou, a minha história que vai andar pelo mundo todo aí na mão de mulheres e suas famílias e todas as pessoas aí que vão adquirir esse livro e que tenho certeza que vai ser assim um divisor de águas para muitas pessoas, porque é isso, é o objetivo de levar o nome de Deus para muitas pessoas, para as famílias, para gerações, e mostrar o cuidado dele com a minha vida, porque assim, a minha história é uma história de muitas lutas, mas superação, mais um detalhe. Sem Deus, eu não estaria aqui contando essa história linda. Eu não vou ficar falando da minha história, porque as pessoas vão ter que comprar o livro para saber, né? Mas eu estou muito feliz, né? E muito grata a Deus pela sua vida, de eu realmente não imaginava que eu ia estar aqui falando como escritora, e através do método Fortaleza, né, foi despertado, estava aqui dentro de mim, eu não conseguia enxergar, porque assim, a gente olha todo ao redor, mas não olha para dentro de si, onde está o seu potencial. E eu estou muito feliz de ter dito sim, olhado assim, sem pensar no como, mas Deus abre portas, quando a gente diz sim, entra em movimento, entra em ação, ele traz o resultado que ele já programou para nossas vidas. E isso me deixa feliz, porque vou levando isso que toda a minha trajetória, Deus estava ali. Apesar de o que trouxe me refletir foi na hora que eu estava escrevendo a minha história e vendo todas as coisas, e muitas coisas eu me emocionei, vendo o cuidado de Deus, mesmo ali comigo, mesmo não prestei atenção, achava que era só a partir dessa data, mas realmente o quanto Deus tem direcionado, e quando você está em movimento, porque só conhecia a Selma em movimento, e chegou até a mim, e hoje eu estou levando esse movimento a muitas pessoas, muitas mulheres de coragem, porque as mulheres que estão aqui, me olho assim, eu sou corajosa, determinada e me posicionar, né? Porque o medo vem, mas medo que tem que correr de mim, porque eu já venci. É isso aí, Elza. Ai, que alegria. Eu que agradeço por você estar aqui, ter falado sim. E hoje eu até falei com a Ruth, amanhã vocês vão conhecer a Ruth também. E ela falou sobre isso. Ela falou assim, a partir do seu sim, que eu disse o meu sim. E você também acabou de falar isso. E isso me traz assim uma reflexão: quantas mulheres que têm medo de falar sim para Deus, e por isso outras também não estão falando sim. Então, quando você se fecha no medo, na insegurança, as outras pessoas também ficam com medo, ficam com insegurança. Agora, quando você fala o sim com amor, você fala assim, ó, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu vou falar sim, porque Deus está comigo e eu vou obedecer, assim como ele me entregou esse projeto. Eu falei, eu vou falar sim, eu fui e anunciei para vocês, vocês falaram, Selma, estou com você, porque eu obedeci. Tem um Então, detalhe que a Isabel falou, né? Que sim, assim, a gente só quer seguir, por exemplo, eu obedeci, eu segui, eu vi ali você uma mulher corajosa, e a gente só vai realmente se espelhar e querer se inspirar em alguém que está trazendo resultado. E isso é muito sim. importante. Então, nós, como as mulheres corajosas de escritura, nos posicionamos, e eu tenho certeza que vamos ser inspirações para outras mulheres a também transbordarem na vida de outras pessoas, porque isso é um transbordo de que nós estamos cheias e transbordamos, e você é uma dessas que transbordou em nossas vidas. Com certeza. Obrigada, viu, Elza? Continua aqui na tela, que eu vou chamar mais uma e nós vamos ficar em quatro aqui para a gente fazer o nosso print.
Então, parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui, pelo sim de vocês. É o sim para Deus, né? Não foi nem um sim para a Selma, é um sim para Deus, porque toda honra e toda glória é dada a Ele. Nós estamos aqui por Ele. Ele nos entregou esse projeto e eu compartilhei com vocês e vocês falaram sim. Então, parabéns por vocês estarem aqui. Deixa eu ver quem que eu chamo aqui. Vou chamar aqui a Mariel. Deixa eu aceitar aqui a Mariel. Deixa eu ver se ela está aqui. Aí depois tem a Lília Vanderleia. Isso, a Lília Vanderleia. Aí, ai, que tela linda, gente. Tem que fazer Ai, um print dessa tela. A amiga da é. Ju, que entra com a tela. Ai, gente, que alegria. Olha essa tela, que maravilhosa. Não, vamos printar primeiro, Maria. Vamos printar. Ai, mas como que eu vou printar? Vocês trouxeram a taça de vocês? Vocês estão com a taça aí pra gente brindar? Mas eu não vou conseguir printar e segurar a taça. Vamos ver que eu consigo tudo, né, gente? Mas peraí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Vamos lá. Deixa eu printar aqui. Coloca a taça aí, depois alguém vai printar para nós também. Vamos lá. Pronto, agora vamos segurar a taça e vamos torcer que alguém printa para nós. Alguém vai printar aí para nós? Vamos ver se tem alguém aí que printa. Então, pronto, alguém deve ter printado para nós. Gente, essa é mais uma escritora poderosa, fortaleza do Senhor, conectadíssima com Deus, mentora de mulheres, que eu aprendo demais com essa mulher. E ela está aqui, essa escritora poderosa que disse sim também. Foi por decisão, Mariel está aqui para falar um pouquinho para vocês como que está o coração dela, como que foi esse sim. Como que foi todo esse processo de escrita? Assim, só um pouquinho, né, gente? Porque vocês vão saber mais lá no livro que está ficando maravilhoso. Mariel, seja muito bem-vinda. Conta aí para nós. Oi, boa tarde. Oi, meninas lindas, Selma. Então, meu nome é Mariel Reuter Aquines. Eu sou gaúcha, moro aqui na Serra Gaúcha, em Canela. Tenho 55 anos, já quase fazendo 56 mês que vem. E há muito tempo eu sempre escutava que eu tinha que escrever um livro. Anos eu ouço isso. E eu comecei a pensar sobre isso e dizer, não sei como eu vou fazer isso. E eu não sei como, era verdade. Como que eu vou escrever um livro? Eu achava muito complexo, sabe? E, e eu quero agradecer a Deus, agradecer a Selma, agradecer a todos os meus amigos, amigas, né? Minha família, meus irmãos, é a família que eu tenho, que me acompanham, minhas cunhadas, minhas sobrinhas, né? Que me incentivam e estão bem felizes. Então eu quero agradecer porque a Selma foi uma mulher usada por Deus para incentivar aquilo que Deus já colocou em nós. Então, eu vejo que desde que eu comecei a acompanhar a Selma no ano passado, teve uma revolução na minha vida. Esse ano de 2025 ainda está sendo assim revolucionário, né? E no início do ano, quando eu fiz o Fortaleza, é um processo de libertação, liberdade. Liberdade, eu vou resumir nessa palavra, né? Tem muitas coisas que aconteceram, muita cura que ainda está acontecendo. Mas eu lembro que lá já começou no meu coração a questão de escrever um livro. E eu tinha anotado que seria no final do ano. E aí, impressionante, assim, ó. Para mim, escrever o livro foi leve, sabe? No momento que eu estava escrevendo, foi em questão de 5 horas. Eu me sentei e escrevi esse livro, né, que a gente está lançando aqui juntas. E isso me impressionou. E me incentivou muito com o desejo de escrever mais, né? Porém, depois que eu escrevi o livro, eu passei por dias de muita reflexão, porque mexeu muito com a minha vida. E a gente escreve a nossa história. Nossa,
Aí eu comecei a pensar, não sei se eu quero mais, não. Mas é muito interessante, porque para mim está sendo um processo de cura, né? Então, olhar para a minha infância. E por isso eu agradeço a Selma, porque é a experiência assim, ela ouviu o chamado. Ela faz o que ela faz, é o trabalho dela. Incentivar mulheres e trazer para fora aquilo que muitas vezes a gente não consegue, precisa de um empurrãozinho. É assim que eu vejo a Selma, né, e o trabalho dela. Então, eu vejo que Deus usa ela para que a gente possa colocar para fora os nossos dons e talentos, que às vezes estão enterrados. Estou falando no meu caso, né? E também eu vejo que esse livro, por ser várias mulheres, vai ser um transbordo na vida de outras mulheres, com histórias diferentes de cada uma da... alguém aqui hoje falou, não sei se foi a Isabel ou a Elza, falou de superação, e é mesmo. Então, são histórias aonde eu tenho certeza, consigo imaginar mulheres no mundo inteiro lendo o livro e se identificando com uma, com duas ou com mais histórias, né? E eu queria trazer o versículo para finalizar, assim, um versículo que Deus me deu para esse ano, foi Jeremias 29:11, que fala que ele tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, de nos dar esperança e um futuro. Que lindo isso. Então eu vejo que o livro é também isso para as pessoas que vão ler ele, de trazer esperança e um futuro. Então, essa é a mensagem que eu trago da experiência que eu estou vivendo, né? Nesse processo, ainda estou digerindo essa questão de escrever e quero escrever mais. Eu quero escrever mais. Eu vi que tem muito mais para falar, porque a gente teve um pouco mais restrito, por serem várias autoras, né? Mas o que foi muito interessante, porque começando aos poucos, vai encorajando a gente, né, Selma, a escrever mais. Se fosse um livro inteiro, eu acho que daí eu travava. Então, Deus sempre vem me dando as coisinhas aos pouquinhos para esse versículo do amor lança fora todo medo, foi o que chegou chegando quando tu chegou, eu te conheci. E eu precisei superar esse medo, né? E estou superando, graças a Deus. Então, muito obrigada pela oportunidade e obrigada por cada uma, né, dessas mulheres lindas. É um privilégio para mim estar fazendo parte desse trabalho, né, junto com vocês. Obrigada, Selma. Ó, continua falando aí as três, vão compartilhando só um pouquinho que eu já volto, gente. Ué, ela sumiu. Ai. Mas que bom, né, gurias? Que bom a gente poder estar fazendo parte desse primeiro livro, o primeiro, né? É A gente está verdade. sendo as que estão desbravando, né? Descortinando horizontes. E aí eu acho Ainda que já mais. vai ser muito bom para as próximas verem como é que funciona, né? Verdade. Eu tinha a trava de... Porque há muito tempo também eu vinha vendo a vontade de escrever a minha história, que as pessoas pudessem conhecer e se inspirar, se identificar e haver curas, né? Mas sou professora de matemática, e eu sempre achava isso. E, no entanto, saiu, foi o nosso potencial, e hoje estamos aí, nos encorajou, como você falou. Pequenas, essas restrito aí fez nos encorajar. Abrir, que é aos pouquinhos que a gente vai chegando e dominando o maior. É isso aí. De ser Fortaleza é isso, gente. Elas seguem a live, depois eu conto para vocês o que aconteceu. Ai, gente, como é bom, né? Deus é maravilhoso. Mariel, parabéns pela sua decisão, pela sua permissão, gente. Ó, aqui tem o perfil de todas essas mulheres. Toca aqui nessa setinha que vocês vão encontrar o perfil da Mariel, da Isabel, da Elza. E a Mariel, ela é mentora de mulheres, ela tem um método que chama método indutivo. E eu aprendi demais com ela, ela não tem nem noção do quanto que eu aprendi com ela. Ela ensina como ler a Bíblia.
de uma forma assim tão leve, de uma forma tão profunda, com detalhes, com riqueza de detalhes e leve ao mesmo tempo. Então siga essa mulher que vocês vão aprender demais com ela ainda esse ano, porque ainda tem muito tempo aí, a gente já pode aprender todos os dias. E agora uma escritora maravilhosa, que você já pode adquirir o livro também com cada uma que está aqui. Cada uma aqui é uma mulher forte, corajosa, fortaleza, conectada com o Senhor. E eu falo para elas que eu aprendo demais com elas, porque é uma troca, é uma troca. A diferença é que eu só disse sim, ali, primeiro eu disse sim, abri a porta e elas entraram. E eu aprendo com elas, é uma troca de experiência, de conhecimento. Então, Mariel, mais uma vez, parabéns pela sua decisão. Nós sabemos tudo que você fez para estar nesse projeto, tudo que cada uma fez para estar nesse projeto. E eu estou muito feliz pelo sim de vocês, pela confiança. Gente, pela confiança, porque, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Elas não viram nada do livro. Elas não viram nada. Elas só mandaram um arquivo para mim. Elas não sabem de nada, nem de capa, nem de nada. Porque eu quero surpreender elas e tá ficando lindo, tá ficando maravilhoso. E elas confiam, como sempre, e eu entrego o meu melhor para elas. Então, parabéns todas vocês. Agora eu vou chamar mais duas, então eu vou pedir para uma ficar na tela. Então eu vou chamar mais a Lilian e a Vanderleia. Então, tem que abrir 2 espaços para essas duas novas escritoras entrarem também. E aí vocês vão conhecer aqui Lilian também, diretamente da Itália, e a Vanderleia, maravilhosa. Vocês vão ficar encantadas com todas essas escritoras. Gente, então essas daqui, Isabel Cardoso, Elza Galvão, Mariel Reuter, maravilhosa. Essas escritoras, coautoras desse livro, Deus é Minha Fortaleza, Eis-me Aqui. Mulheres que se posicionaram, mulheres que foram ousadas, a mergulhar ali na história, porque tem que voltar ali um pouquinho no passado, e para voltar no passado você precisa estar no processo de cura, você tem que ter coragem, assim como a Mariel falou, porque é um processo para você visitar, revisitar o que já aconteceu na sua vida, e por isso que você tem que se permitir a passar por um processo de ressignificação, de reprogramação, de cura, e falar, eis-me aqui, que Deus vai te direcionar. Só dá o primeiro passo, e o próximo passo é com Ele, é só você confiar. Então, obrigada, viu, meninas? Eu vou liberar aqui vocês, que aí eu vou chamar a próxima. Obrigada, Isabel, obrigada, Elza, obrigada, Mariel. Beijo para vocês. Vamos lá. Ai, gente, bem que o Instagram podia liberar umas 10 pessoas na tela, não é? Ah, meu Deus, hein? Aí. Isso, trava no sorriso. Deixa eu ver. Fica aí, Mariel? Você quer ficar aqui? Pode ser. Fica aí, então. Fica aqui. Vamos lá. Vamos chamar a Vanderleia Draghetti, maravilhosa. Vamos conhecer mais uma escritora poderosa. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Vanderleia. Vocês vão conhecer essa mulher também que disse sim, que tomou posse aí, muito ousada, e chegou aí na tela, maravilhosa. Mais uma do Sul, essas mulheres do Sul. Ai, coisa boa. Vanderleia, bem-vinda, boa tarde. Conta aí para nós, como que tá esse coração? Deixa eu ver, fala um oi. Oi. Ah, agora deu para ouvir, achei que eu não estava te ouvindo. Bem-vinda. Obrigada. Então, eu sou Vanderleia Cardoso, sou a filha amada de Deus, hoje aos quase 50 anos, posso falar isso com o coração cheio de gratidão, sou amada. E sou uma paranaense morando no Rio Grande do Sul, um pouco em Gramado, um pouco encantado, pois eu tenho uma pousada aqui. Quero agradecer muito a Deus por me permitir estar aqui, por essa oportunidade de escrever este livro, essa participação. Preciso dizer que sou muito grata também à minha família, minha querida filha Gabriele e meu esposo, que me inspiram, me ajudam.
Também tenho 2 meninos de coração que estão lá em Gramado, amo eles muito. E agradecer a Selma por essa oportunidade, por esse método de ter trazido nós até aqui. Estar participando deste livro nunca esteve nos meus sonhos, nos meus planos, mas eis-me aqui. Um dia vendo uma postagem da nossa querida Juliana, onde ela falava de escrever livro e tal, e eu coloquei um coraçãozinho, ela dizia, vamos escrever o seu, e eu disse, eu não estou pronta, e ela me dizia, no processo que a gente fica pronto. Então, eu estou no processo. Muito feliz, muito ansiosa, estou na expectativa, né? A gente está no pré-lançamento, as vendas já estão acontecendo do livro. Estou muito ansiosa também para ver esse livro, porque eu sei aquilo que eu escrevi, mas eu sei que tem mais 9 histórias lindíssimas que vão vir para nos curar a muitos. E escrever este livro, essa participação, em primeiro lugar, ele é uma cura para mim, porque eu tive que revisitar o meu passado, eu tive que visitar fatos, acontecimentos, dores, para que a cura acontecesse. Talvez para muitas pessoas, ou para algumas pessoas, o que eu escrevi venha a desagradar, mas a gente precisa desagradar para curar. E nós não somos, eu já falei isso em outra live com a Selma, a gente não é árvore, a gente, para ficar enraizado, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir. Então, esse é o propósito que eu trago na minha participação, é revisitar as minhas dores e trazer a cura para mim, e talvez a minha história ajude alguém a superar ou a curar as suas dores, as suas feridas. E muito feliz. Ai, aguenta coração, né, gente? Meu Deus do céu. Ainda tá suando, assim, ainda tá acomodando essa nova etapa na minha cabeça. Não, eu sei exatamente qual que é esse sentimento aí, mas é maravilhoso. E só toma posse da escritora incrível que você é. E pode ter certeza que a sua história cura. E a sua história... Hoje eu entendo, né, gente? Hoje eu entendo o porquê do nome desse livro, que Deus me entregou, Sua História Cura. Primeiro livro que eu falei no início. Porque sua história cura, sua história vai despertar muitas mulheres. Vai incentivar muitas mulheres a passar por esse processo. Independente da idade, independente das circunstâncias, independente de tudo. O que a mulher precisa fazer é falar sim. Porque a partir do sim de uma mulher, ela cura gerações. Ela cura família, ela cura filhos, ela cura casamento, ela cura tudo a partir de um sim de uma mulher. Então, e vocês disseram sim. Tanto a Mariel quanto você, todas que passaram por aqui vão passar o sim. E cada uma vai receber a cura que precisa receber. E vai começar a transbordar essa cura. A frequência é outra. Ai, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É eu que me empolgo aqui, né? E falo e passo dos 5 minutos, né, gente? Wanderleia, parabéns, 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 parabéns. Mais uma vez. Eu sinto assim, ó, seu coração daqui. Transbordando de tanta alegria. É muito lindo ver a evolução de todas vocês, o desabrochar de todas vocês, o tomar posse. Então, toma posse das escritoras que vocês se tornaram. Vocês são escritoras, vocês são autoras desse livro. Com muita ousadia, nós estamos lançando um livro com o nome de Deus. Deus é minha fortaleza, é minha força, minha fortaleza, e desembaraça todos os meus caminhos. Eis-me aqui, olha quanta ousadia nossa. Então, toma posse, que é só o começo do que nós estamos passando com o pré-lançamento desse livro. Imagina com o lançamento oficial. Aguenta coração, hein? Vocês continuam se cuidando aí, porque eu estou me cuidando aqui. O coração aguentar, viu, gente?
Ai, que maravilhosas. Vamos chamar a Lília agora? Fica aqui na tela, tá, Vanderlei? Fica na tela, Mariel. Vamos chamar a Lília, maravilhosa. Vamos chamar essa mulher. Quer falar mais? Pode falar. Pode falar. Quero agradecer também de todo o meu coração. Obrigado por ter pegado na minha mão e estar sempre comigo e não ter desistido de mim. Obrigado pelo teu método e obrigado Você não começa a chorar, porque nós temos que aguentar ainda até o final. Você é maravilhosa, Vanderlei. Eu que agradeço. Eu que só tenho a agradecer, assim, ó, que volte multiplicado tudo para vocês. Todo agradecimento, tudo que vocês desejam para mim, que volta multiplicado. Porque eu estou aqui pelo sim que eu dei para Deus e pelo sim que vocês deram para mim. Por isso que nós estamos aqui nesse movimento, nesse projeto. Obrigada mais uma vez. Maravilhosa. Deixa eu chamar aqui a Lília, que a Vanderlei já está querendo fazer a gente parar a live, viu, gente? Cadê Lília? Lília, venha aqui, gente. Lília Oliveira. Vamos receber essa mulher, escritora poderosa, que agora deve ser 20 horas e 45 minutos, lá onde ela está. Vamos ver. Ó, gente, essa tela fica muito linda. Não, vamos combinar. Alguém faça o nosso print. Não. Ó, gente, que tela linda. Não, a gente tem que parabenizar mesmo, celebrar. Pega aí, ó. Pega aí a taça de vocês, o que vocês têm aí. Alguém faz um print para nós, gente? Faz um print. Ai, no print. Aí. Depois da gravação, fica sem comentários. Fiquem tranquilas. Vamos fazer o print agora. Deixa eu fazer um aqui. Ai, gente, fica muito lindo. Eu não sei se a visão para vocês fica assim, mas olha, eu fico encantada com essa tela. Lília, lindas. Bem-vinda, maravilhosa. Não sei se é buongiorno, o que é agora, você vai falar para nós. Que alegria de ter você aqui. Meu Deus, essa mulher, olha, se conseguiu aqui, ó, manter focada, junto com a Selma Garcia. Meu Deus, hein? Olha, seja bem-vinda. Conta aí para nós como tá esse coração aí transbordando de alegria. Uau! Buonasera, que já é boa noite. E é uma honra estar aqui com vocês. E claro que eu parto já agradecendo Selma Garcia por esse sim de pegar em nossas mãos e falar, né, olhando nos nossos olhos, o quanto nós somos filhas amadas do Senhor e quanto nós somos capazes de ir lá mesmo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente e nos liberar de tudo aquilo que nos prendia. Você sabe, vem me acompanhando há muitos anos, o que eu carregava nas minhas costas. Ai, eu vou começar a chorar também, peraí! O que eu carregava nas minhas costas. Eu tenho que estar inteira para amanhã, que amanhã tem outra live às 10 da manhã. Vocês controlam essas lágrimas aí, gente. Vamos controlar. Não controla nada, não. É muita emoção. Realmente, quando a gente começa a escrever um livro, passa um filme muito forte na nossa cabeça. São várias emoções que vai, assim, entrando dentro de você. E ali ainda não é nada. É agora, é o agora, quando você realmente vê que ele já está ali, pronto, já vai ser completamente publicado. É uma semente, é as nossas histórias sendo contadas e contadas com uma voz de superação. E o que a gente pensava lá no passado, eu por exemplo, que nas minhas costas eu trazia muita culpa, saber que Deus olha para a gente com um olhar de amor, de compaixão, de empatia e com uma compreensão tão grande da nossa vida, Ele sabe que cada coisa que nós vivemos muitas vezes não é
pra gente. A gente sofreu, a gente passou por situações, mas no fim sempre brilha a benção dele, o amor dele, a luz dele, e ele usa essas histórias justamente de nós, mulheres, pessoas, que diz sim para ele, para que a gente possa contar e ajudar outras pessoas, porque o mundo tá cheio de pessoas precisando de cada uma de nós que estamos aqui, de cada uma que escreveu esse livro. E só de parar assim, eu paro e penso agora, eu sentei aqui e me veio muito forte que como pode eu pensei já quando era garoto escrever um livro, mas a Lilian até hoje quando me olham meus amigos ou a minha família, fala assim, mas Lilian, você não sabe falar nem português, não sabe falar nem italiano, você vai escrever um livro? Gente, não é saber escrever, é saber transbordar. A diferença de você ir lá escrever é você se entregar. Tem uma grande diferença de escrever e você se entregar, porque a Ju, a nossa amada, iluminada, que transcreveu a nossa história, a minha história, gente, então assim, graças a ela, o dom dela com aquilo que é dentro de mim, daquilo que nasce comigo e que com o tempo eu fui vivendo as experiências. Então, quando Deus me entregou a Selma Garcia, há um tempo atrás, que eu acho que já vai fazer uns 2 anos, ela foi uma resposta de Deus na minha vida. E graças a Isabel Nunes, ela me fez conectar. E eu sou muito grata à vida da Isabel, à tua vida, Selma, porque Deus usou vocês para que ele me fortalecesse e, e me curasse, porque eu ainda estou, todos nós vamos sempre estar num processo de cura, isso vai ser, acredito eu, todos os dias na nossa vida, mesmo com a presença dele, mas nós estamos sempre nos curando, né? É genuíno e é importante a gente não levar o ego e achar que a gente resolve tudo. Não, é Deus que resolve. No momento certo, a gente já entende tudo. E é com muita honra e com o meu coração. A Raquel Vavassori, que está aqui no meio da gente, que também está sendo uma pessoa muito importante aqui para que esse livro saia e todos os outros envolvidos, como disse você, Selma. Muito obrigada. Ai, gente, são tantas pessoas especiais, né, Lília? Nós sabemos como que foi esse processo de chegar até aqui. Nós tivemos a paciência de plantar. Eu fiz até um vídeo sobre isso, que a gente tem que ter paciência de plantar, porque nós vamos colher. E Raquel, você está aí, você está ouvindo. Eu já fiz todos os agradecimentos lá no início para Raquel, para Ju e para minha filha que revisou todo esse livro, a revisão final. Ela sabe da história de todas vocês. Imagina que privilégio. E Raquel, você está entendendo por que que você está me mandando a capa? Eu estou falando, não, Raquel, vamos colocar uma coisa aqui, Raquel. Não, Raquel, faz desse jeito. É por isso, Raquel. Olha essas mulheres, que especiais que elas são. Tem que, assim, ó, entrar no coração delas. Vocês não têm noção do que eu estou fazendo com a Raquel. Tinha que ser a Raquel, né, Raquel? Ela com todo esse amor, com toda essa paciência. Aí ela me manda e fala, não, Raquel, não é essa, Raquel. Peraí, Raquel. Então, assim, só agradecer todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, assim como a Mariel colocou aí, são pessoas muito especiais. E aqui, gente, vocês vão passar, até você chegar aqui no nível que essas mulheres estão, nesse lugar que elas passaram por um processo de entrega, um processo de cura, um processo de choro, muito choro, brigaram com a Selma, já passou por muito processo, vocês não têm noção do que aconteceu para elas chegarem até aqui. E para chegar até aqui, elas estão num lugar com muito suporte.
Aqui não tem essa de, ai, será que eu sei escrever? Será que eu... Não, gente, Deus preparou tudo. Deus me conectou com a Ju, que é a Juliana Cella, vocês vão conhecer amanhã, para quem não conhece, lá atrás, para entrar no método Fortaleza, para se destravar, se conectar com o propósito dela, e hoje ela está fluindo no propósito dela, que é ajudar outras pessoas a escreverem um livro. Então, elas estão muito bem assessoradas. Elas tiveram quem ajudar a extrair, a lapidar a história. Então, Deus faz todas as coisas perfeito. Quando você fala assim, quando você se posiciona. Então, não tenha medo. Não tenha medo. Para com esse receio de ter medo de avançar, de mexer no passado para se curar. Fala, eis-me aqui. Vocês vão conhecer um pouco da história de cada mulher, dessas mulheres que estão passando aqui. Vocês vão conhecer o livro. E vocês vão olhar e falar, uau, não acredito que elas passaram por tudo isso. E olha que lá só tem bastante, mas ainda não é tudo, mas vocês já vão entender o que significa quando você fala assim para Deus. Então, Lília, mais uma vez, parabéns pela sua permissão, pela sua decisão, pela sua entrega, a sua entrega total, independente de horário, você estava sempre ali, ó, pronta. Selma, estou aqui está quase de madrugada, mas eu estou aqui. Nós fizemos um movimento muito grande antes de chegar no Método Fortaleza. Teve um movimento muito grande na comunidade Conectadas. E eu fui entender há pouco que aquilo lá era uma plantação para o Método Fortaleza. Porque eu vou entendendo no caminho, gente. Quando você fala assim, você vai entendendo no caminho. Aquilo lá foi uma plantação para Deus me preparando para chegar até o Método Fortaleza. E é a escrita desse livro aqui, ó, que teve todo o acompanhamento da Raquel, que está aqui nessa live. Ela sabe o que nós passamos para escrever esse livro, autobiografia. Tudo que eu fiz, todas as estratégias que eu passei para vocês, foi o que eu aprendi na prática para escrever esse livro aqui. E Deus já estava me preparando, porque Ele já tinha um projeto para me entregar lá na frente, que era Deus é minha fortaleza, eis-me aqui. Ele ia me entregar 10 mulheres para que eu pudesse orientar com estratégias de vendas, vender os livros sem dar pronto. Olha isso. Deus, Ele vai preparando, gente. Com Ele não tem o impossível. Ele é o Deus do impossível. É Deus do milagre, da perfeição. Quando você fala assim, se prepara, que Ele vai te entregar o melhor. Ele vai te colocar em mesas que você jamais imaginou. Ele vai te colocar em lugares que você jamais imaginou. Ele vai te conectar com pessoas que você jamais imaginou. E todas vocês que estão conectadas aqui, vocês sabem, cada turma do Método Fortaleza, que são criadas as turmas, você percebe assim, uau, como que Deus conectou as pessoas certas, elas tinham que estarem aqui, foi uma ajudando a outra, uma curando a outra. Então é sobre isso, gente. Parabéns, vocês querem falar, a Lília quer falar mais alguma coisa, aí a gente encerra. Olha uma Ela pergunta para mim. Vixe, perguntar pra Porque sabe que eu adoro falar aqui. Fica aqui até amanhã. Saudade de ficar aqui com você, minha amiga. Ai, vem aqui ao vivo para todo mundo sentir essa nossa energia que é fantástica. O que eu posso falar, meu amor? Que eu amo a sua vida, amo as fortalezas. Peraí, eu vou deixar você falar, mas sabe o que eu lembrei agora? Você falou assim, e eu fiquei aqui pensando, falei, gente, tudo isso pelas essas telinhas, né? Telinha do celular, telinha do Zoom. Eu não conheço essas mulheres, gente. Eu nunca olhei no olhinho de cada uma, mas eu vou olhar. Vocês não têm noção do que está acontecendo. Eu vou olhar e vai ser mais breve. Muito em breve, vocês não têm noção do que vai acontecer. Nem eu tenho. Mas tem algo acontecendo, gente. Mas eu vou olhar no olhinho de cada uma, eu vou abraçar cada uma. E não vai ser só mais através das telinhas, não. Pode continuar, Lília, pode falar. Maravilhoso. Eu vou estar no Brasil e assim, a gente tem que seguir as nossas intuições. Eu sei que Deus é maravilhoso comigo e Ele está aqui me dando muitas visões incríveis
incríveis. E essa visão que eu tenho da gente juntas é maravilhoso. E ele plantou essa semente dentro de mim. Você vai estar lá o ano que vem com a Selma Garcia. Então, assim, e não é a primeira vez que ele entrega coisas boas para mim, até mesmo esse livro com vocês, mulheres. Deus também, há 2 anos atrás, ele me entregou isso. Ele falou assim, você vai estar dentro de um livro com grandes mulheres. Então, gente, Deus é maravilhoso e eu não posso mais viver sem a presença dele na minha vida. É isso. A presença basta, né? A presença de Deus basta. O grande diferencial também desse livro é a conexão de vocês. É um livro de coautoria onde tem 10 mulheres que se conhecem, que estão conectadas umas com as outras, se conhecem, se entregaram, uma incentivando a outra, uma compartilha a outra. É muito lindo, gente, de ver tudo que está acontecendo. E tudo isso aqui é para incentivar vocês que estão aqui assistindo, que têm um desejo de escrever um livro, que têm um desejo de sair dessas travas do passado, desses bloqueios, dessa prisão emocional, dependência emocional. Isso aqui é um convite para que você acesse uma jornada de cura. E você pode. É só você falar sim e tomar a decisão. Mariel, quer deixar um recado final? Depois a Vanderleia. E aí a gente encerra. Muita calma nessa hora. Não? O que ela está fazendo? Ela está falando não ou ela está tentando abrir o microfone? Fala, Vanderleia. Então, enquanto a Mariel decide ali... Tá ouvindo? Sim. Então, realmente, só agradecer para quem está nos assistindo, vai assistir. Não perca a oportunidade de ler esse livro. Ele vai transformar a vida de muitas pessoas. E dia 13/12 está aí. A pré-venda já está acontecendo, muitos livros já foram vendidos. Dia 13/12 estarão recebendo. Muito obrigada. Deus é minha fortaleza, eis-me aqui. Uau, passou rápido, né, Vanderleia? Meu Deus! Já está aí, gente. Dezembro já está aí. Ainda bem que nós trabalhamos com prazo, né? Com prazo, com data. Senão o negócio não flui. E a Mariel, gente, a Mariel tá ali procurando o microfone. Mariel, fica bem na frente, assim, ó, um botãozinho, mas tudo bem, tudo bem. Gente, então vamos encerrar a nossa live, mais que especial, como Deus é maravilhoso e Ele sempre conduzindo tudo que nós temos que falar, tudo que nós temos que entregar. Agradecer mais uma vez a todas vocês, a Isabel, a Mariel, a Lília, a Vanderleia, toda a Elza, todos vocês que entraram aqui. Amanhã, às 10 horas da manhã, tem a segunda live com mais 5 mulheres, 5 escritoras, que vocês vão conhecer também. Gratidão pela vida de cada uma de vocês, amo a vida de vocês, continua nesse processo de evolução, de cura, de transformação e tome posse da escritora poderosa que você é. Você é escritora incrível, maravilhosa, conectada, fortaleza com o Senhor. Continua divulgando, falando, faça live, faça vídeo, faça stories e leva esse livro aí para o mundo todo, porque as pessoas merecem saber, ouvir as histórias de vocês. Beijo para vocês. Tchau, gente. Beijo, obrigado para todas que ficaram aqui acompanhando. E até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.